Olá, meu povo, é um prazer estar mais um dia aqui com vocês. Muito obrigado por me deixar entrar aí no seu lar. Vamos juntos para mais um programa Voz da População, cheio de informação e serviço. E a Débora Nóbrega preparou uma entrevista especial, ela que é a jornalista aqui do programa, olha só. Pois é, vocês aí de casa já conseguiram adivinhar do que a gente está falando? De sono. Impressionante como todo mundo gosta de dormir, mas dificilmente consegue fazer o tempo suficiente de sono, né? Todo mundo gosta, mas se você perguntar, tenho certeza que vai dizer que não anda dormindo o suficiente. E olha, os problemas que isso podem trazer vai muito além do cansaço, viu? Para explicar tudo isso para a gente hoje, eu estou recebendo o Dr. Gleison Guimarães, que é pneumologista e médico do sono. Então, ele vai explicar para a gente o que pode acontecer. Doutora, a primeira pergunta é a mais básica, né? O que acontece com o nosso corpo quando a gente não dorme direito, quando a gente não dorme o suficiente? O sono é extremamente importante para a homeostase do nosso organismo, ou seja, para o nosso equilíbrio, né? Então, emocional, físico. Então, a gente precisa do sono porque ele é um dos grandes pilares da saúde. Quando a gente começa a não ter um sono adequado, e aí a gente fala de qualidade e quantidade, a gente pode ter uma série de questões que vão se tornar muito mais incômodas, principalmente com relação à questão do sono não reparador. Então, a gente vai ter, ou pode apresentar, mais sono de dia, cansaço, irritabilidade, mau humor, menos capacidade de tomar decisões, pode também ter um pouco mais de chance de se tornar mais ansioso, mais preocupado, mais até com risco maior de depressão, sem falar das questões já muito comprovadas com relação à privação crônica do sono. As pessoas que dormem pouco por muito tempo, elas acabam tendo mais risco de hipertensão arterial, de diabetes e de obesidade. Então, o que a gente reconhece é que a falta de sono vai gerar uma série de consequências, principalmente se isso for feito de forma regular, se isso não for controlado assim que o problema acontece, né, e a questão do sono se perpetua na vida de cada um de nós. E são sintomas aí que o senhor comentou, até graves, né? Por exemplo, essa irritabilidade, essa ansiedade, a dificuldade de coordenar os pensamentos pode atrapalhar a pessoa até no desempenho profissional, por exemplo, né? Ela pode estar com dificuldades, achando que é causado por algum outro problema, e às vezes é a privação do sono, né, que está causando tudo isso. E as pessoas não reconhecem muitas vezes isso, porque a gente já entrou num looping de dormir pouco, que às vezes a pessoa acha que dormir 5, 6 horas é o bastante, e na verdade, para a imensa esmagadora maioria, não é o bastante. A gente precisa reconhecer esses sinais de uma vida não tão produtiva, de uma vida não tão aplicada, né, e de uma vida não tão de tão qualidade, porque o sono ele vai impactar diretamente na qualidade da nossa vida. Então, da nossa produtividade, dos nossos resultados. Então, se sentir mais cansado, mais desanimado, com menos interesse pelas coisas, inclusive pelas coisas que nos dão prazer, é uma consequência direta de um sono ruim. E o sono ruim, ele não está ligado só à quantidade de horas, né? Ele precisa ser um sono de qualidade. Como que seria esse sono de qualidade, um sono reparador? Perfeito, a gente precisa ter sono reparador. E a análise do sono que a gente precisa fazer não só é de quantidade de horas, que são em torno de 7 a 8 horas para um adulto, né? Então, as crianças, os bebês dormem mais, né? A gente sabe que os bebês podem dormir de 12 a 15 horas, as crianças um pouco maiores, um pouco menos, 9 horas, o adolescente, 8, 9 horas, o adolescente volta para essa escala de 9, 10 horas, e o adulto em torno de 7 a 8 horas dia. O que a gente consegue entender é que essa dinâmica do sono, ela não é só a quantidade, então ela é também a qualidade. E a qualidade se baseia em pelo menos 3 fatores. O sono precisa ser contínuo, ele precisa ser regular, ou seja, ele tem que ser, a gente precisa manter horários de dormir e de despertar regulares. E ele também precisa ser profundo. Então a gente está falando de continuidade, profundidade e regularidade do sono. São as 3 características clássicas de um sono de qualidade boa, né? Então, a gente precisa ter atenção para isso, e muitas vezes essa análise ela é um pouco mais difícil somente numa conversa com um médico, com um especialista, por exemplo, sobre o sono. Às vezes a gente precisa ir um pouquinho além
e fazer o exame do sono, que é a polissonografia, que a gente faz no laboratório do sono, ou mesmo na casa da pessoa que tem interesse de estudar o sono. Aí esse exame vai mostrar aí se o sono da pessoa está realmente sendo suficiente para ela, se ele está sendo profundo. É bem individualizado isso, né? Por isso que a pessoa que sente a dificuldade ou até esse cansaço aí, meio que ela acha que é inexplicável, é bom procurar o médico, né? Para saber o que está acontecendo. É sempre importante, porque a sonolência excessiva diurna, ela ocupa um lugar na nossa vida que é incômodo para muitas pessoas. Então, estudar o sono adequadamente, principalmente com quem conhece o assunto, com quem tem hábito, né, de cuidar das pessoas que têm essas queixas, é fundamental. A polissonografia, né, o exame do sono, ele é um exame que faz uma análise de pelo menos 12 parâmetros durante a noite. O que a gente diz é que o exame do sono é um retrato da sua vida, não é o filme. Então, a gente precisa entender a dinâmica da sua vida, né? Entender a dinâmica das queixas de cada um, mas o retrato, ou seja, a polissonografia, ela já nos dá muita informação com relação à tomada de decisão que a gente vai precisar organizar para que esse indivíduo durma muito melhor. E alguns hábitos que a gente tem, principalmente antes de dormir, porque hoje em dia todo mundo fica ali no celular, né? Fica ali checando rede social, fica olhando. Isso pode atrapalhar também o sono, esses meios eletrônicos, ou até mesmo a televisão, algum hábito que a gente tenha antes de dormir, isso também traz a dificuldade para a gente ter essa noite de sono reparadora? É muito interessante porque a luz, de certa forma, ela é o principal sincronizador que nós temos. Então, o sincronizador, ele justamente obedece ao ritmo luz, escuro, dia e noite. E o ideal é que a gente voltasse lá atrás, quando a gente ainda não tinha luz elétrica, e a gente dormisse ou se preparasse para dormir à medida que o escuro chegasse. O que não acontece hoje. O que a gente está vendo é uma rotina 24 horas, com pessoas que ultrapassam os horários regulares de sono, e isso vai gerar impacto a médio e longo prazo em qualquer pessoa. Até mesmo agudamente, ou seja, em uma ou duas noites, o indivíduo já sente impacto de não ter dormido adequadamente na noite anterior. Então, a presença do estímulo luminoso, seja pelos smartphones, ou seja pelo computador no quarto, ou pela televisão no quarto, qualquer estímulo de luz vai interferir negativamente porque ele vai impedir a secreção da melatonina pela nossa glândula pineal. E a melatonina é o grande orquestrador do sono. Então, uma vez se eu adio a liberação da melatonina, se eu impeço porque eu estou estimulado à luz durante a noite, em que eu deveria estar com o mínimo de exposição à luz a partir do momento que a gente, né, que o sol se põe, a gente vai ter impacto sim. Então, impacto na regularidade, impacto no contínuo, ou seja, impacto na quantidade de horas de sono, porque se você ainda tiver um hábito procrastinador do sono, que a gente tem discutido bastante, isso é um tema muito relevante nos últimos 3 anos, com relação a esse hábito que você adota antes de dormir, a gente tem um impacto muito maior com esse estímulo luminoso, principalmente com relação às luzes brancas que emitem essas ondas azuis de luz. Então, a luz azul é uma luz que ainda é mais nociva ainda por conta do estímulo luminoso mais intenso. Na busca aí pela produtividade, as pessoas acabam, na verdade, ficando menos produtivas, né? Elas acham que dormir menos vai adiar o sono, vão conseguir fazer mais coisas e, no final das contas, estão acabando se prejudicando aí até muitas vezes sem saber. Tem algumas dicas, doutor, para quem tem dificuldade para dormir, ou quer ter esse sono reparador, já pelas dicas aí, informações que o senhor passou, já percebeu, fala, nossa, eu não consigo dormir a noite inteira, realmente, ou as 7, 8 horas que eu estou dormindo não estão legais. Tem alguma dica que ele pode fazer para melhorar esse sono? A principal dica é a gente, principalmente, né, a exposição à luz solar de manhã. Então, assim, a gente precisa se regular com o ciclo Sol e Lua, ou seja, com o ciclo sono-vigília, que significa sono no escuro, vigília no dia. Então, primeiro, se expor à luz assim que acordar. Segundo, evitar a exposição à luz mais intensa
ao escurecer. Então, eu ainda vou ver alguma coisa até as 20, 21 horas, mas eu preciso me preparar, então eu preciso ficar mais num período num ambiente de penumbra. Além disso, regular seu ciclo, ou seja, ter horários de dormir e acordar mais regulares, né? Então, mesmo no final de semana, tentar acordar e tentar dormir nos mesmos horários. Isso também tem a ver com a questão da alimentação. Então, é muito importante que, ao acordar, sempre no mesmo horário, a gente tenha uma alimentação adequada, rica em carboidratos, que vão fazer com que o nosso organismo se adapte àquele ciclo regular. Então, essas regras ajudam muito a coordenar o sono e, se você não tem nenhum distúrbio do sono, como apneia do sono e ronco, insônia, movimentos periódicos de pernas e síndrome das pernas inquietas, essas 3 dicas vão te ajudar bastante a dormir de forma mais organizada e mais reparadora. Muito obrigada, viu, doutor, aqui pelos conselhos, né, e informações que eu tenho certeza que vão ajudar muito os nossos telespectadores a regular aí a questão do sono. Obrigado a você. Paulo, aí são dicas de ouro para os nossos telespectadores começarem a adotar daqui para frente. Afinal, dormir não é só uma questão de deitar e descansar, né? É uma questão de saúde também. Eu volto com você aí no estúdio. Com dúvidas sobre aquela venda de carro ou de um serviço que comprou ou não recebeu? Então presta atenção nas dicas sobre direito do consumidor com o Dr. Samuel Soares. Olha só. Ô, doutor Samuel, vem cá. Estava me falando, estava outro dia conversando, você falou que participou do quê mesmo? De uma palestra na OAB de Bertioga. Olha só. O colega assistiu o programa. Gostou do tema que eu estava tratando aqui, respondendo um questionamento de um telespectador. Com certeza. E me convidou para palestrar na subseção de Bertioga. Um abraço para a cidade de Bertioga. Olha que beleza, muito bacana. Bom, você é especialista na defesa do consumidor, né? Sim, Paulo. Então, tem aqui o Ronaldo, ele é lá da cidade de Garça. Ele pergunta assim, até quando devo pagar pensão? Ótima pergunta, Paulo. A gente sabe que as pessoas, quando chegam a determinada idade, né, elas são desobrigadas de pagar a pensão alimentícia. Só que isso não ocorre de forma automática. Ela precisa ingressar com uma ação judicial, uma ação de exoneração de alimentos, para que o juiz declare extinta aquela obrigação. Como regra, ele deve pagar a pensão para o filho dele ou para a filha dele até ela completar os estudos, né? Por volta de 23 anos, caso ela ingresse na faculdade. Completou 18 anos, não ingressou na faculdade ou em algum curso técnico, ele já pode entrar com o pedido de exoneração. Olha só essa pergunta. A Holanda, ela é da cidade de Avaré, ela fala o seguinte, meu marido comprou pela Magalu, falou o nome da loja, uma bike verde aro 12, mas na hora da entrega a bike não veio verde, ela veio da cor rosa. Fomos na loja, fomos bem atendidas, mas não conseguimos o código para colocar ela no correio, para ter a devolução do dinheiro. O que eu faço? Paulo, há claramente aí uma violação ao direito do consumidor. O consumidor comprou um produto de determinada cor e recebeu um produto de uma cor diversa do que ele comprou. Ele tem que ter o código de logística reversa, né, obtido junto àquela empresa que ele comprou aquele produto, no caso a Magazine Luiza. Se isso não ocorrer, né, ela tem que ser retirada da residência dela essa bicicleta, né? A gente sabe que a bicicleta é um produto que demanda, né? Às vezes o correio nem entrega, né? Nem recebe aquela mercadoria, mas tem que ter algum tipo de transportadora para que faça essa retirada da bicicleta dela e ela possa receber de volta o dinheiro que ela pagou, já que eles não disponham da bicicleta na cor que ela queria comprar. Sim, a dor de cabeça é da loja, ela que vai pegar a bicicleta e levar de volta e trazer outra. Exatamente. Né? Até porque é um elefante branco, né? Imagina só, você tem que levar a bicicleta para pôr no correio. Né? Bom, Igor, da cidade de Iguaí. Iguaí. Não, é Iguaí, tá certo. Pensei que era Iguaí, não é Iguaí. Igor, ele fala o seguinte, garantia de veículo usado
em concessionária, como funciona? É o carro todo ou motor e câmbio, como eles dizem? Excelente pergunta, Paulo. Isso acontece muito na prática. A gente vê diversas lojas de carro, concessionárias até renomadas no mercado, que na hora de vender o carro seminovo ou usado, o vendedor fala, garantia de motor e câmbio apenas. Mas isso não está de acordo com a norma, com o que protege o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é expresso na proteção e na defesa do consumidor, que tem o prazo de 90 dias de bens duráveis, né, que é o caso de um veículo, para qualquer defeito que aquele veículo apresentar. Seja a maçaneta que não está funcionando ou até mesmo um vício mais grave, por exemplo, no ar-condicionado. Então, essa garantia de motor e câmbio que as lojistas, né, eles oferecem para o consumidor está em desacordo com a norma, porque a garantia é para o carro inteiro durante esse prazo de 90 dias. O Dr. Samuel Soares é advogado, especialista em defesa do consumidor. A Ellen, do Morro Agudo, cidade de Morro Agudo, ela fala o seguinte: faz 2 meses que estou trabalhando em uma empresa e ela quer saber se tem direito ao 13º salário. Olha aí, Paulo, você estava falando de férias, 13º, uma coisa puxa a outra, né? Sim. Veja bem, a pessoa que trabalha e ainda não completou aquele período de 1 ano, né, na empresa, ela tem direito sim ao 13º proporcional. E como que deve ser calculado isso? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que ela ganha a remuneração de R$ 1.200. Esse valor é dividido em 12 meses e o resultado dessa divisão tem que ser multiplicado pelo período que ela trabalhou, para justamente a gente chegar no cálculo exato do valor do 13º proporcional dela. Então, no exemplo que eu dei, ela vai receber R$100, que é a divisão dos 12 meses, né? Vezes 2, que foi o período que ela trabalhou. Então, o 13º dela vai ser R$200, referente ao período que ela trabalhou. Olha só, o Carlos, de Ribeirão Preto, ele fala o seguinte: o que significa processo em execução e recuperação judicial? E, gente, antes de você responder, o telefone Zap da população está aí na sua tela. Você pode fazer a pergunta aqui para o Dr. Samuel Soares, que ele responde aqui no programa. Pergunta interessante, Paulo, do nosso telespectador. O que é um processo em execução? O processo em execução é um processo que já houve uma sentença, já houve uma decisão transitada em julgado e a parte que venceu aquela ação, que ganhou, ela inicia o cumprimento de sentença, também chamado de execução, que visa o recebimento efetivo da quantia que ela ganhou naquela determinada ação. Ela visa expropriar os bens do devedor para que o credor receba aquilo que lhe é devido. Henrique, da cidade de Duartina, fala o seguinte: minha mãe separou do meu pai, eles tinham um imóvel, porém ele veio a falecer e não tem escritura. Eles na separação deixaram os filhos. O que devemos fazer? Veja bem, Paulo, o fato do imóvel não ter escritura não impede que ele seja transferido para os herdeiros, né? Provavelmente é uma área que ainda não foi feita a regularização, né, imobiliária, mas existe um contrato de compra e venda, promessa de compra e venda e até mesmo a cessão de direitos reais daquele imóvel. Olha só, o Marcos, da cidade de Bauru, ele fala o seguinte: há 3 meses meu irmão foi morto por um rapaz que ainda segue em liberdade. Denunciamos ele, porém os policiais vão apenas no endereço em busca do assassino, mas não acham ele. O que devemos fazer? Porque ele quer a resposta. Claro, Paulo. A pessoa que tem na sua família uma vítima de um crime, ela quer uma resposta das autoridades, né? O problema é que ainda tem o endereço da vítima, ele ainda acusa que foi aquela pessoa, né? Exatamente. Mas o que acontece? A polícia, o Ministério Público, o Judiciário, né? Eles têm que ser provocados a respeito dessa situação. Se há uma desídia por parte, né, desses funcionários públicos em cumprir eventual mandado de prisão expedido pela Justiça, isso deve ser comunicado às corregedorias. As corregedorias têm como função principal fiscalizar, né, o exercício das funções daqueles funcionários
daquela instituição, seja o Ministério Público, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar. Olha só, o Wagner da cidade de Araraquara, ele fala o seguinte: comprei um carro financiado pelo banco em fevereiro e não recebi o recibo. Gente, vamos prestar atenção, pelo amor de Deus. Eu consegui devolver e ter o meu dinheiro de volta. Ele quer saber se ele recebe o dinheiro de volta. Mas é muito perigoso, a pessoa, tem gente que vai comprar o carro, está tão empolgada ali para comprar o carro que não pega o recibo. Exato, Paulo. O nosso telespectador tem que ter em mente que tudo hoje tem que ser feito com cautela, com cuidado, justamente para que se evite de cair em armadilhas, né? De cair em golpes, porque o que tem mais aí na praça é gente querendo aplicar o golpe. Então, se a gente não estiver atento, né, nas negociações, a gente vai ter problema e vai ter dor de cabeça. O que acontece? No momento que você adquire esse carro, no momento exato, no ato da compra, você pagou, você já tem que pegar o recibo, não fica para depois, depois eu te entrego, porque nesse depois você vai ter que agora mover uma ação, tentar localizar esse vendedor para que ele te devolva o recibo ou que você rescinda o contrato e receba o dinheiro de volta, o que provavelmente vai ser muito difícil, Paulo. Olha só, o Ari Melo, da cidade de Rio Claro, ele fala o seguinte: minha filha cursou 1 ano e agora quer continuar estudando numa outra faculdade. Esse ano que ela estudou tem validade? Sim, Paulo, tem validade. O que pode acontecer, na verdade, quando você faz a transferência de uma instituição de ensino para outra, há eventualmente mudanças na grade curricular. Isso pode acontecer. E nessa mudança de grade curricular, a sua filha pode ter que fazer alguma adaptação na faculdade nova em que ela fez a transferência. Ou seja, se tiver uma aula de química numa faculdade e na outra não tem, ela vai ter que fazer só aquela aula durante 1 ano. Exatamente, vai ter que fazer essa adaptação. Tá certo. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo e já volta, não saia daí! Olha só, muitas perguntas aí para você. A Marisa, da cidade de Santos, ela fala que trabalho com vendas de lanches no iFood e eles bloquearam o meu repasse das vendas em agosto. Foram 3 repasses que somam R$ 890. Disseram via e-mail que seria liberado em 2 semanas, mas até agora nada se concretizou. Abro chamadas com eles não me retornam. O que eu devo fazer, que já faz quase 2 meses? Paulo, lamentável a situação da nossa telespectadora, né? Porque a pessoa que trabalha dignamente, né, através de um aplicativo que é conhecido, muita gente utiliza, e eles dão esse cano no nosso telespectador, né? Ela não tem outra saída senão mover uma medida administrativa perante o PROCON, para começo de história. E se isso não resolver, porque me parece que a empresa não responde, né, às devolutivas dela, ela deve ingressar com uma ação pedindo, além do dano material, que é o valor que ela tem que receber pelas vendas que ela fez através daquela plataforma, uma indenização por dano moral, em razão dessa desídia da empresa de aplicativo. Olha só, a Juliana, ela é da cidade de Jaú. Ela fala o seguinte: estou sem TV, sem internet e telefone há 3 dias em razão de um acidente em que um carro derrubou o poste da rua. E eu trabalho via home office, ela fala, e pago a internet bastante potente, pois ela passa o dia logada na internet pelo trabalho. Já acabei com o plano 4G do celular. Terei que comprar mais internet de velocidade por conta da incompetência que não é minha? Paulo, essa situação da nossa telespectadora também é um abusivo, né? Você vê que as empresas tendem a violar os direitos do consumidor quando o consumidor não está atento à situação. O que acontece? Passou mais de 24 horas, a empresa tem que resolver aquela situação. A internet, hoje em dia, o telefone, é um serviço considerado essencial, como se fosse uma água, luz, gás. Então, independente se houve um acidente, se houve poste caiu, a empresa imediatamente tem que fazer o reparo daquele serviço, para que a nossa consumidora
não venha ter que arcar do próprio bolso, como ela mesma citou, de um pacote adicional de internet, né, para que ela possa exercer a atividade dela de trabalho, né, porque hoje em dia as pessoas trabalham de home office e necessitam da internet, é uma ferramenta do trabalho. Então, assim, ela pode sim solicitar uma indenização, Paulo, em razão desse todo esse prejuízo, esses danos que ela vem sofrendo. Porque, a princípio, passaram-se 3 dias e a empresa não resolveu o problema e ela está sem internet, tendo que desembolsar do próprio bolso a internet do celular para ela poder trabalhar. Olha só, o André da cidade de Ribeirão Preto, ele fala o seguinte: recebi uma proposta da Claro para fazer assinatura de internet banda larga e por conta dessa assinatura teria acesso a alguns serviços como, por exemplo, o Discovery Plus, porém, desde a instalação da internet e fazer várias reclamações no site e por telefone, não tenho acesso prometido. Já entrei no site da Discovery Plus, que tudo indica o problema na Claro, e fico nesse empurra-empurra e não consigo resolver nada. Paulo, o Código de Defesa do Consumidor é expresso nesse sentido. A oferta vincula o fornecedor. Se ele ofereceu determinado serviço com a venda daquele pacote de TV, ele tem que disponibilizar, né? Não há alternativa para o consumidor, senão a qual, né, promover uma execução forçada dessa obrigação. Como que ele faz? Através do quê? Através de uma ação. Através de uma ação judicial. Mas às vezes o valor é muito baixo. Não, no juizado. Não precisa sem pagar nada. Nem de advogado. Sim. Ele promove essa ação, solicita ao juiz uma liminar para que seja estipulada até uma multa diária para cumprimento daquela obrigação. O juiz aplica uma multa, vamos supor, de R$500 para, claro, disponibilizar aquela TV. Aonde a pessoa vai procurar esse advogado de graça? Ele pode procurar na OAB, por exemplo, da sua cidade? Na OAB da sua cidade, na Defensoria Pública, algumas cidades têm a Defensoria Pública também, ela pode se valer da Defensoria, ou se dirigir ao próprio fórum da sua comarca, Juizado de Pequenas Causas, né? Tá certo. Meu amigo, quero te agradecer, vem até aqui para a gente se despedir. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui no programa Voz da População, esclarecendo as dúvidas que os nossos telespectadores enviam para o teu programa. E é bem legal esse quadro, né? A gente começa a conversar, é tanta dúvida que a população tem. É verdade, passa voando e às vezes a gente não consegue responder todas, a gente pede até desculpa para o nosso telespectador. É importante que dá para dar um auxílio, né? Com certeza. Pelo menos dá para dar um auxílio, o que a pessoa deve fazer. Sim. Porque às vezes a pessoa acha que pode entrar com uma ação e não consegue. Exatamente. A gente explica e orienta, né, Paulo? Porque até evita de outras pessoas caírem em determinadas situações. Tá certo. Doutor Samuel Soares, obrigado, doutor. Até mais, Paulo. Fique com Deus. Grande abraço a todos vocês. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.